Recapitulando o que é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que nos dá o alerta de um perigo. E quando ela vem em grande intensidade, persistindo em grande intensidade por um determinado tempo, né? Fica aquela coisa contínua, a gente fala que ela vira patológica, porque ela começa a causar prejuízos. E é dessa ansiedade que causa prejuízos que a gente está conversando aqui, tá bom? Então eu vou aqui citar as 3 frases que eu escuto tanto nas consultas. Desconto a minha ansiedade na comida. O chocolate me ajuda a sair da crise. Eu fico ansiosa e como o dia inteiro. Sabe aquela que belisca o dia inteiro? Come o doce, que é o salgado. Come o salgado, que é o doce. Sabe aquela pessoa que condiciona o sair da crise, que condiciona a melhora dos sintomas a algum alimento confortante? Porque, engraçado, o chocolate faz sair da crise, outros alimentos não. Então quer dizer que está tendo ali um condicionamento de conforto em determinado alimento. E aí a gente vê nessas frases aqui que existe uma escolha por um alimento. Existe, na verdade, um conforto colocado naquele alimento. É como se o alimento fosse algo que fosse sair daquela situação de perigo, aquela situação de alerta, aquela situação desconfortável e de sofrimento que a pessoa está vivendo. Não quero falar dessa relação ruim com a alimentação. Essas são frases muito comuns, que eu escuto assim quase todos os dias. E aí o que eu quero falar aqui, hoje, é que ao invés da gente ver esses alimentos como um conforto e na verdade acabar ali se punindo, né, por estar fazendo esse tipo de comportamento, porque quando essas frases são trazidas pra mim, gente, essas frases não são trazidas com orgulho, são trazidas com vergonha, são trazidas com sentimento de culpa, são trazidas com tristeza, são trazidas com desejo de mudar este tipo de comportamento alimentar e de mudar a ansiedade, claro, sair do sofrimento dela. Então, gente, hoje eu quero dizer que essas frases são tão comuns assim, e existe sim essa má relação com a comida, existe sim o compensar na comida, compensar aquele desconforto, buscar conforto no alimento, mas também, e agora eu vou apagar essa lousa, eu vou apagar essas frases, porque também existe ajuda na nossa alimentação. Ao invés da gente ficar aqui falando, né, da parte ruim da associação da ansiedade com a alimentação, eu quero trazer para você hoje a consciência de que se a gente comer legal, a gente ajuda a cuidar da nossa ansiedade. Vocês sabiam que existem alguns alimentos que são ricos em triptofano? E esse triptofano ajuda a produção de serotonina. E a serotonina é um hormônio que o nosso organismo produz e nos dá a sensação de bem-estar. É isso mesmo. É isso mesmo. O triptofano colabora com a liberação de serotonina, que colabora com o nosso bem-estar, que colabora com diminuir a ansiedade. Então, quando a gente coloca na nossa alimentação determinados alimentos que são ricos em nutrientes que podem nos ajudar a ter essa sensação de bem-estar e não necessariamente, né, o chocolate, o doce, aqueles alimentos hiperpalatáveis, né, ricos em gorduras, ricos em açúcares, né, industrializados, quando a gente coloca alimentos naturais que são naturalmente ricos em nutrientes que colaboram com a nossa saúde, sim, a gente consegue sim ajudar ao controle da nossa ansiedade. E aí vocês podem estar se perguntando, mas e onde eu acho então esse alimento todo cheio de triptofano? Meu Deus, eu vou ter que comprar alguma coisa? Não, nada em específico. Nada em específico, tá? Que você vai comprar porque ele tem o triptofano. Você vai comprar alimentos que muitas vezes você já usa no seu dia a dia e não percebe. Olha só, eu não sei se você tem o hábito de comer frutas. Mas existem algumas frutas que são ricas em triptofano. Banana, abacate, kiwi. Você gosta de comer verdura?
Deveria. Alface é rico em triptofano. Espinafre é rico em triptofano. Ah, gente, tô lembrando aqui, ó. Brócolis também é rico em triptofano. Oleaginosas são ricas em triptofano. Também ajudam muito. Já se ouviu falar muito sobre a ajuda de outras funções, da chia, da linhaça, da castanha do Pará. Elas também são ricas em triptofano. Aí vocês devem estar dizendo assim, ah, doutora, mas eu não como essas coisas, eu não sou muito fã de fruta, de verdura. Você come ovo? Você come frango? Sabia que também existe triptofano nesse tipo de alimento? Pois é, também existe. E são alimentos, gente, que muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia e a gente acaba nem sabendo que eles podem nos ajudar. E sabe qual é o outro motivo de quando a gente come legal, come uma alimentação assim, rica em nutrientes? O outro motivo de a gente estar ajudando a cuidar da nossa ansiedade é que quando a gente come coisas com nutrientes legais, como o triptofano, por exemplo, a gente está ajudando a cuidar do nosso intestino. E eu não sei se vocês que estão aí me assistindo sabem, mas mais de 85% da serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. E se eu falei aqui que a serotonina nos dá bem-estar, que nos alivia do excesso de ansiedade, a gente precisa cuidar dessa produção de serotonina. A gente precisa dessa produção, ok? Pra gente ter esse bem-estar e pra gente reduzir a nossa ansiedade. Então, gente, vamos cuidar do intestino também. E como que a gente cuida do intestino? Uma das maneiras de cuidar dele é se alimentando bem. Vocês já ouviram falar naquela história assim de que o que você é o que você põe pra dentro? Se você puser coisas boas, seu organismo vai ficar bom. E a nossa saúde mental faz parte do nosso organismo. Porque nós somos uma máquina onde estão todos os sistemas interligados. E se os nossos sistemas estão interligados, quando um desajusta, acaba dando uma consequência em desajustar o outro. Por um tempo a gente até consegue ir levando, mas dali a pouco alguma coisa falha. Então, pra gente cuidar disso, pra gente não deixar que isso aconteça, a gente precisa o quê? De uma alimentação a nosso favor. Então, eu já falei muito ontem com vocês, né, do comportamento alimentar inadequado. Mas quando a gente tem um comportamento alimentar legal, quando a gente come alimentos ricos em nutrientes, a gente ajuda o nosso intestino, a gente ajuda a produção de serotonina e a gente fica legal, porque a gente sente um bem-estar legal. Não sei se alguma vez vocês já ouviram falar, mas o protocolo assim, inicial para tratamento, né, dos transtornos de ansiedade costumam ser, claro que é um dos meios, tá? Costumam ser os inibidores de recaptação de serotonina, ou seja, fazer o nosso organismo ter serotonina. E se a minha serotonina natural está baixa, quer dizer que eu preciso ajudar o meu organismo a produzir essa serotonina, já que é ela que me dá o bem-estar, já que é ela que pode estar me ajudando a controlar a minha ansiedade. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Pra gente não ficar colocando aquele chocolate que me ajuda a sair da crise como um vilão. Na verdade, a pessoa está tentando mudar o foco dela daquela crise. Mas infelizmente ela está mudando o foco para um alimento. Isso acaba virando um hábito, porque é prazeroso e ela associa aquele prazer e aí ela começa a fazer isso sempre. Ela acaba não cuidando da causa daquela crise, porque ela já achou um alívio daquela crise. Isso vira rotina, isso vira hábito e acaba trazendo outras consequências. Mas a gente não está aqui para endemoniar os alimentos e nada disso. Eles nos ajudam e eles são necessários, a gente come, a gente precisa comer para viver. Então eu vou listar aqui agora para vocês, porque eu falei que ia rolar print hoje, então eu vou listar aqui para vocês alimentos que a gente acaba tendo no nosso dia a dia e de fácil acesso, tá? Para que a gente consiga consumir aí o que vai nos ajudar e não nos prejudicar a ansiedade. Vamos lá? Por exemplo, quando a gente vai comer fruta, então vamos lá. Aqui, gente, eu quero fazer uma ressalva no kiwi. O kiwi, ele é muito bom para ajudar na parte do sono. Ele faz um relaxamento também. Então, se eu puder te indicar uma sobremesa, quem aí costuma comer sobremesa, né? Quem costuma comer uma frutinha depois do almoço, depois da janta, então que seja o kiwi. E aí a gente tem também alimentos verdes. Continuando do kiwi que é verde, né? Alface, que eu também vou fazer a ressalva do sono. Então, um jantar com salada de alface ajuda. Couve. E aí a gente tem também
as oleaginosas, que são as gorduras boas, que também são ricas em ômega 3. Deu pra fazer uma listinha já, né? Vamos ver se vai caber aqui na imagem. Vou chegar pra cá. Eu acho que assim, os principais que acabam estando na nossa rotina são esses. E aí, eu vou falar uma coisa aqui. Quer comer o chocolate? Tá bom. Vamos para a ideia do chocolate. Se esse chocolate tiver mais do que 70% cacau, ele também vai colaborar. Então agora eu vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem print. Que fica mais fácil do que ter que fazer a listinha, né? E aí depois é só olhar sempre para poder estar incluindo na listinha de compras, tá? Que a relação com a alimentação, quando se está ansioso, não precisa ser prejudicial. Não precisa ser descontar, tá? Se a gente lançar mão dos alimentos, na verdade, para nos ajudar, a gente pode sim comer. E nós vamos comer diminuindo a ansiedade e, além disso, ficando saciado. Porque esse tipo de alimentação, gente, começa a saciar. E aí começa a tirar aquela coisa de beliscar o tempo todo. O tempo todo precisa estar mastigando. Então não precisa. E aí existem inúmeras estratégias que a gente pode estar fazendo para estar ajustando essa alimentação. Mas hoje eu queria passar para vocês que a alimentação, ela não precisa ter uma relação ruim para quem está ansioso. E quando eu digo que está ansioso, é porque eu estou falando da ansiedade patológica. Lembra que eu falei no comecinho da live? Porque todos nós somos ansiosos, nós nascemos com ansiedade fisiológica. Mas eu estou falando aqui da patológica, aquela que está em excesso. E não necessariamente quando a gente está com a ansiedade em excesso, a gente precisa se relacionar mal com a nossa alimentação. E aí a gente precisa gerar essa culpa, essa tristeza, essa vergonha? Claro que não. Vamos lançar mãos de meios, então, tenha esse tipo de alimento mais presente na sua rotina alimentar. Tenha esse tipo de alimento mais de fácil acesso. Porque muitas vezes a gente acaba também deixando predominar alimentos de fácil acesso. É fácil pegar, abrir um pacotinho de chocolate, né? Tá ali, tá pronto, tá facinho, só pegar, abrir e comer. Então se organize para que esses alimentos estejam presentes na sua rotina alimentar, para que esses alimentos estejam de fácil acesso na sua casa. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.